Bom dia, Michel. Bom dia, Aldenor. E aí, galera, como estamos hoje? Tudo bom, Aldenor? Tudo bom? Não sei se tu tá falando... que eu ia te dizer que teu microfone tá desligado. Show, show, show. Foi bom o final de semana? Fala, Isabelle, bom dia. A Rebeca, bom dia. Aparecendo. Foi bom o final de semana de vocês? Como foi? O que vocês fizeram? Deixaram de fazer? Oi, Henrique, bom dia. Beatriz. A Thaís aí aparecendo, show de bola. Todo mundo ajeitando os cabelos. Eu queria pelo menos ter cabelo para ajeitar. Mas faz parte. Rafael Lucas, bom dia. Rebeca. Vitória diz que o dela foi bom e o meu foi maravilhoso. Graças a Deus, foi ótimo. Foi... Aqui. Na sexta eu trabalhei. Aí, assim, na sexta eu trabalhei de manhã e de noite. Aí depois um pessoal veio aqui, meus amigos. A gente só comeu. Aí no sábado teve um casamento, no domingo domingo teve só comilança aqui. A galera veio aqui pra casa, meus amigos também. A gente assiste filme, pede pizza, pede cookie mania, pede São Paulo, aí pronto. Aí na segunda tá todo mundo desesperado na academia. E assim a gente vai vivendo. Show. Anne Luiz, bom dia. Gabriel, bom dia. Yasmin também. Ó, que legal, Arthur. Bom dia, cara. Parabéns. O Arthur tá dizendo que tomou a primeira dose ontem. Muito bom. Eu tenho recebido muitos torpedos dos alunos. Professor, vou precisar faltar aula porque eu vou tomar a primeira dose. Vai, meu filho, pode ir. Pede, que coisa boa, né? E pede aos monitores o link da aula. Então não tem problema, né? A Bianquinha não tá gravando, né, Bianquinha? Show. Bianquinha, bom dia. A Suzana, Luísa, Yasmin, que apareceu aí. Show de bola. Pois é, que bom, pessoal. Porque, assim, é a forma que a gente vai extinguir esse vírus, né? Se Deus quiser, como tantos outros vírus foram extintos, tomara que esse aí também seja extinto, né? A gente nem escute mais falar dele, os filhos de vocês saibam mais nem o que é o corona. É uma coisa que meu pai viveu, entendeu? E aí é se vacinando mesmo, porque eu acho que todo mundo, né, não vê a hora da gente voltar no Unifor direitinho, com os cuidados, mas também voltar sem os cuidados também era muito bom. Aí a Suzana também se vacinou ontem, que maravilha, Suzana, amém, amém, amém. Cada pessoa que se vacina é uma dose de esperança, né? Uma dose de esperança para a pessoa, para a família da pessoa e para o mundo inteiro. Porque se a gente pensar bem, pessoal, isso também é uma discussão da filosofia, todos nós estamos muito conectados. Então, o que eu faço repercute em todos vocês. O que vocês fazem repercute na gente e em outras pessoas, né? Então, imagina, o que eu falei, imagina que eu tenho certeza que você já refletiu sobre algo que a gente conversou aqui em sala de aula e já conversou com seus pais, com seus amigos, seu namorado, sua namorada, e isso impacta outras pessoas que ele ou ela já conversaram também com outras pessoas e por aí vai. Ou seja, a gente está tudo conectado. Por isso que é muito importante o que um faz atinge o outro, de maneira positiva ou negativa, atinge. Aí, ó, o Aldenor tomou dia sexta, show, a Bianquinha também se vacinou, que maravilha. Martim logo a segunda dose para todo mundo, a gente, tudo bem. Hoje eu tô de óculos, tá? Então acho que eu vou começar a dar aula de óculos mesmo, porque eu uso lente desde criança, sabe? Desde que eu tinha 6 anos de idade, 7, e meu grau sempre foi alto. Aí todo mundo diz, né? Depois dos 30 o grau não cresce mais, não sobe mais, não sei o quê. Aí eu fui pro oftalmo, acho que a última vez que eu fui pro oftalmo foi em 2018, que foi quando eu fui morar fora, né? Fazer o pós-doutorado. Aí eu fui pro oftalmo. E eu acabei não indo nem em 2019, não lembro de ter ido, nem em 2020, que foi o ano da pandemia, eu não lembro, né? Que começou. E aí eu sentindo que eu não estava mais enxergando direito. De minha gente, o que é isso? Aí fui, né? Pode dizer que meu grau subiu. Eu já tinha 12, 13, agora é 13 e 14. 13, 75 e 14. Muito alto, né? E toda a vida que eu sempre usei lente, os médicos sempre falaram, parece que você usa lente, a lente deve ser muito boa, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, você sente desconforto? Não, sinto normal. Aí essa última, ela disse, olha, tá meio sem oxigenação, você tá usando muita lente. Aí eu digo, rapaz, idade é um negócio muito difícil, viu? Porque na idade de vocês aí,
tranquilo, o corpo regenera tudo. Aí eu tô ficando um pouquinho mais velho, né? Lá vai as histórias mazelas, mas faz parte. O importante é que a gente tá vivendo, né? Eu recebi um post aí do Instagram que era assim: ressaca aos 18. Aí o cara bonzinho, né? Não sei se vocês já viram. Aí do outro lado, ressaca aos 30. Aí era o cara acamado lá, recebendo soro. É mais ou menos isso aí, mas faz parte. A Vitória tem um asma, então já estou 100% vacinada. Que bom, Vitória. Maravilha, maravilha, maravilha. Que bom. Fantástico, fantástico. Deus quiser, daqui a pouco está todo mundo 100% vacinado. E aí eles estão pensando aí na dose de reforço, né? Mas a dose de reforço só depois, se Deus quiser, que todo mundo se vacine. Aí bora dar a dose de reforço a todo mundo para acabar o vírus. E é isso, turma. Então vamos lá. São 7h40 da manhã, da madrugada, né? A gente ainda acordando. Mas ontem eu estava vendo um vídeo, né? Eu fico na academia escutando podcast ou então vídeo no YouTube, eu gosto muito. Eu estava escutando. Eu pedi até para a Bianquinha dar parabéns a vocês, né? E dei parabéns aos meus monitores. Ontem foi dia do filósofo. Então, parabéns, né? Todos vocês estão aqui na disciplina de filosofia, nós estamos na condição de filósofo. Professor, mas não está na graduação de filosofia, nem nós somos formados, eu sei, mas o filósofo é aquela pessoa que se preocupa com o saber, o conhecimento, que gosta de pensar, essa parte toda que a gente já vem conversando. Show de bola. E aí, então, parabéns a todos, para mim também. E é isso. Então, vamos lá. A gente vai continuar a nossa matéria, tá? A gente vai falar sobre... A gente ainda está na unidade 1. Eu acho que vocês devem notar que eu aprofundo bastante os assuntos, em especial eu vou além do que está no conteúdo programático. Pretendo acabar a unidade 1, se não nessa aula, na próxima, se Deus quiser. E aí, turma, só para vocês saberem, esse aqui é o nosso plano de ensino, né? Vocês já estão cansados de saber, toda aula eu falo. Tá aqui no AVA, você entra no AVA da nossa disciplina, e aí aqui embaixo tem um plano de ensino, que é o documento mais importante de qualquer disciplina. E aí, turma, a gente está aqui na unidade 1, a gente já estudou o que é filosofia, fomos além, né, sobre essa temática, a gente abordou o que é a filosofia, abordou quem é o filósofo, abordou como é o comportamento do filósofo frente à filosofia. Aí a gente tá aqui nessa parte, reflexão sobre métodos científicos e métodos filosóficos como modus operandi dos saberes. Como assim, professor, a gente está aqui nessa parte? Turma, no final da aula passada, a gente falou sobre os mitos. Eu vou precisar aqui, turma, de 20 segundos. Peraí. Pronto, galera. Foi mal. Meu cachorrinho aqui pedindo para entrar. Aí, se eu não abrir, ela vai ficar a aula todinha aí, buzinando aí, apertando a campainha, que eu não vou me concentrar. Sim, turma. Aí no final da aula passada a gente estava falando sobre os mitos, né? Exatamente para a gente entender o surgimento da filosofia. A gente conversou que os homens sempre foram pessoas muito questionadoras. Os seres humanos sempre foram muito de interrogar. Eu, você, a gente já passou pela fase chatíssima, né? Dos 4 anos. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E esse é meio que o comportamento de um filósofo. O professor quer dizer que um filósofo ele geralmente é chato como um menino de 4 anos que fica por quê, por quê, por quê? Não, com maturidade, né, o filósofo ele sabe perguntar por que se ser tão chato assim. Muito embora, como a gente até já conversou, Sócrates deve ser o cara mais chato que já existiu nesse planeta. Mas isso é assunto mais para frente. E aí, pessoal, o ser humano, então, ele sempre teve a necessidade de justificar tudo. Então, tudo que a gente não entende, a gente tende a buscar uma explicação. Ainda que essa explicação fosse errada. E aí os seres humanos, antes do surgimento da filosofia, explicavam o mundo, explicava a vida, explicava tudo o que acontecia por meio das narrações mitológicas. Os mitos, a gente já conversou sobre isso, são narrações poéticas. São narrações que não se preocupam com contradição. E os mitos sempre são histórias de um tempo longínquo, do tempo do passado, onde os deuses habitavam a Terra, onde os seres humanos conversavam com os deuses. E os mitos, então, eles são essas histórias poéticas que não se preocupam com tradições, de um tempo longínquo, onde os mitos, eles
eles criam, eles tentam explicar, né, eles têm a característica da cosmogonia ou da teogonia. Gonia, como a gente já falou, é a criação de cosmogonia, a criação do cosmo, teogonia, a criação dos deuses. Então, os mitos eram histórias que os nossos antepassados criavam para explicar as coisas, a criação ou de coisas do mundo, dos raios, das ondas, das plantas, da vida, do cachorro, do cavalo, ou então para o surgimento dos deuses. E os seres humanos realmente acreditavam muito nos mitos, e a força dos mitos, também falamos disso na aula passada, é por conta de uma figura chamada poeta Rapisodo. O poeta Rapisodo era uma pessoa que a tribo grega, entendia como o escolhido dos deuses. E os deuses escolhiam uma pessoa, que era o poeta Rapisodo, para contar a história do surgimento dos raios, para contar a história do surgimento da vida, das plantas, do cavalo. Então, quando o poeta Rapisodo falava, todo mundo acreditava que quem estava falando daquelas histórias eram os deuses. E todo mundo acreditava, portanto, nos mitos que o poeta Rapisodo criava e falava ali como verdade. O fato é que essa autoridade que o poeta Rapisodo tinha de falar e passar a história, né, passar os mitos para as pessoas, era tão forte que os mitos chegaram até o ponto onde o ser humano já tinha inventado a escrita. Então, várias pessoas conseguiram registrar os mitos e hoje a gente tem um sem número de mitos, mitos egípcios, mitos vikings, mitos gregos, os mitos romanos e por aí vai. E a filosofia ela surgiu muito porque chegou um cara chamado Tales de Mileto e ele propôs uma nova forma de pensar. Falamos disso várias vezes. O Tales de Mileto pensou: o que me diferencia do meu cachorro, ou da minha cachorra, ou de qualquer animal, o que diferencia os seres humanos de qualquer animal é a capacidade de raciocinar, de ter concatenação de ideias. Então, a partir do momento em que eu aceito uma história fantasiosa, alegórica, como o mito, contraditória com o mito, na visão do Tales de Mileto, ele estava se igualando aos animais. Então, Tales de Mileto, ele chegou e falou: galera, vamos tentar explicar tudo. Tudo da natureza, mas tudo somente através da razão, do raciocínio lógico. Então, por que tem a chuva? Vamos pensar logicamente. Se tiver contradição, a gente não aceita. Filosofia não admite contradição. Então, a filosofia ela não admite contradição. Já o mito admite. Então, o Tales de Mileto ele disse: olha, vamos explicar o ciclo da chuva, né? A chuva, vamos explicar os raios, as ondas, vamos explicar o surgimento da vida por meio da razão, por meio do raciocínio lógico, da concatenação de ideias. Se tiver alguma fragilidade no nosso argumento, a gente não aceita como verdadeiro. E assim surgiu a filosofia. Por que a filosofia surgiu na Grécia, a gente vai conversar sobre isso, mas foi assim que surgiu lá na Grécia a filosofia, pelo menos é como a filosofia coloca, né? Então a filosofia, ela surgiu rompendo com os mitos. Agora, se os mitos foram ou não importantes para o surgimento da filosofia, aí a gente conversou sobre dois caras, né, sobre dois filósofos, que a posição deles é prevalente até hoje, que é Comfort e Hegel. Onde Comfort, como a Bianchi ensinou vocês a memorizar, Comfort ele concorda. O Comfort concorda que os mitos foram importantes para o surgimento da filosofia. Que os mitos, sem os mitos, a filosofia não teria surgido. Que uma etapa necessária para o surgimento da filosofia foi a criação dos mitos. Já o Hegel não, ele diz que os mitos não são importantes para o surgimento da filosofia, a filosofia iria surgir de todo jeito, porque os seres humanos tenderiam a raciocinar. Eu não consigo falar de filosofia sem falar de razão, de raciocínio lógico, não dá. Então, para Hegel, os seres humanos naturalmente eles iriam fazer surgir a filosofia pelo raciocínio, pelo espírito questionador que a gente tem, e que os mitos, na visão de Hegel, fizeram foi atrasar, na verdade, o surgimento da filosofia. E aí, turma, por que os primeiros filósofos eles questionaram de maneira racional coisas que estão na natureza? Eles eram chamados de filósofos da natureza, ou ainda de físicos. Porque físicos naquela época eram pessoas que estudavam a natureza. Não é a física como a gente entende hoje. Então, se você vê que os pré-socráticos, né, que são os primeiros filósofos viveram no período pré-socrático, a gente vai estudar isso. Se você vê que os pré-socráticos eram chamados de filósofos da natureza, que os pré-socráticos eles eram chamados de físicos, tá correto, tranquilo?
E aí, turma, o mito, então, ele narra a origem através de genealogias derivadas de forças divinas, sobrenaturais e personalizadas. A filosofia, ela, ao contrário, explica a produção natural das coisas, elementos e causas naturais e impessoais, por meio da razão. Então, aqui na aula de hoje, turma, eu pretendo que a gente consiga diferenciar mito e filosofia, que é o que a gente está terminando de fazer, ciência e filosofia, que é o que a gente vai fazer já já, senso comum em filosofia e conhecimento religioso e filosofia. Então, hoje, a ideia é que a gente consiga entender os 5 tipos de conhecimento. Deu para entender o conhecimento mitológico, com base na aula passada e na de hoje, e o conhecimento filosófico? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Se não, ou tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Tudo bem? E aí, galera, preciso de feedback. Show, valeu. Massa, massa, massa. Então, turma, o nosso plano de ensino, ele pede que a gente entenda também a diferença de método científico e método filosófico. Por que a filosofia é diferente da ciência, tá? Turma, a bem da verdade, a filosofia ela é conhecida como primeira das ciências, isso a gente já falou, porque foi a filosofia que permitiu o surgimento de todas as outras ciências. Se não fosse a filosofia, através de Tales de Mileto, propondo pensar tudo racionalmente, provavelmente a gente não teria a biologia, a química, não teria o direito, não teria a engenharia e por aí vai. Então, se for pedido para você explicar por que filosofia é a primeira das ciências, você vai falar porque foi ela que primeiro propôs entender o mundo de maneira racional. E as demais ciências, ela também utiliza o raciocínio, né? Então, o direito utiliza o raciocínio, a biologia, a química, a física, todas essas ciências utilizam o raciocínio. Então, filosofia é a primeira das ciências porque ela foi a primeira a propor explicar o mundo, explicar tudo de maneira racional. E a filosofia, turma, ela é a primeira das ciências porque ela foi a primeira que fez isso, e muita gente também que chama a filosofia de ciência das ciências. Por quê? Porque o modo de funcionar da filosofia é diferente do modo de funcionar das ciências. De maneira que toda vida que você quer criar uma ciência nova, essa ciência nova, ela tem que ter bases na própria filosofia. Por exemplo, pessoal, a psicologia é uma ciência muito nova. E a psicologia, para ela se posicionar como ciência, ela precisa ter sustentáculos na filosofia. Não é à toa que tem assuntos na psicologia que são assuntos da filosofia, como o existencialismo, por exemplo. A gente vai estudar Kierkegaard, que é o existencialismo cristão, a gente vai estudar essa parte do humanismo, que são filosofias, mas que a psicologia tem bebido. Então, qualquer ciência, seja o direito, seja a engenharia, seja principalmente as ciências humanas, não me importa falar engenharia, que é exata, mas seja o direito, seja a psicologia, seja a sociologia, qualquer ciência, quando ela surge, um dos requisitos para ela ser ciência é ter fundamentação filosófica. Por isso que muita gente chama a filosofia de ciência das ciências, porque toda ciência, para ser ciência, tem que ter uma fundamentação filosófica. E, professor, por quê? Por que toda ciência, para ser ciência, tem que ter uma fundamentação filosófica? Por que você falou que o modo de funcionar da filosofia é diferente do modo de funcionar da ciência? Veja, filosofia ela é uma ciência, só que ela é, pessoal, diferente o funcionamento dela de todas as outras ciências. É isso que eu estou tentando colocar na cabeça de vocês, né? Para fazer a gente pensar. Como assim? Como é que a ciência ela age, tá? Vocês, turma, todos, estão na introdução, ou estão numa faculdade de Direito, estão vendo a disciplina de Introdução à Ciência do Direito. Significa dizer que todos vocês são cientistas, ou pelo menos são cientistas em formação. Então, vocês escolheram uma ciência para estudar, que é a ciência do direito, vão passar 5 anos e meio estudando essa ciência, e ao final, você só sai da faculdade se provar à sociedade que você adquiriu o conhecimento daquela ciência. No caso de vocês, é o direito. E para
a gente mostrar para a sociedade que a gente adquiriu o conhecimento daquela ciência, a gente produz o chamado TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso é um trabalho científico que você vai fazer. No caso da Unifor, é uma monografia. Tem outras instituições que exigem só artigo, mas seja monografia, seja artigo, o aluno só sai da faculdade de Direito se escrever um trabalho científico, um artigo ou uma monografia. E aí ele vai ser submetido à sabatina, né, desse trabalho científico, ele vai apresentar, os professores vão questionar, e aí ele, se tiver tudo ok na visão dos professores, que tem mais experiência do que o aluno é aprovado e ele se forma. E aí vocês vão fazer, então, um trabalho científico. Então, para fazer esse trabalho científico, vocês vão usar um método científico que vocês devem estar até estudando na disciplina de metodologia científica, o método científico. E aí, esse método científico, turma, como é que ele funciona, tá? Vocês vão fazer uma cadeira de monografia 1, onde vocês vão fazer o projeto de pesquisa. E o projeto é exatamente para te ajudar a fazer a monografia mesmo, o trabalho. Como é que esse projeto vai funcionar para ajudar você a fazer a sua monografia? Primeiro, você vai levantar um questionamento. Então, no projeto de vocês vão pensar em questionamento que vocês queiram responder com sua pesquisa. Deixa eu ver se tem algum projeto aqui dos alunos. Aí, turma, deixa eu ver se alguém me mandou algum recente. Aí vocês vão fazer um questionamento, pessoal. Nesse questionamento, você pode perguntar várias coisas. Como tem sido a aplicação do princípio da insignificância na primeira Câmara Criminal do TJCE no período de 2020? É um questionamento. Como tem sido o tratamento da Secretaria de Segurança Pública nos presidiários, em relação aos presidiários durante a Covid? É outro questionamento. Então, vocês, turma, vão fazer questionamentos. E o questionamento que vocês vão fazer, pessoal, vocês vão criar uma hipótese. Uma hipótese é uma resposta que você acha que vai ter a resposta que vai ter o seu questionamento. Então, você criou um questionamento e aí criou uma hipótese. Depois que você cria um questionamento e você cria uma hipótese, aí você vai pesquisar, para depois que você pesquisar, turma, você conseguir chegar a uma resposta. Nossa, a Siri ligou aqui. Sai, Siri. Pronto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Todos vocês vão ter que fazer, para se formar, esse projeto aqui, ó. No caso, esse foi meu aluno, a Bruna, a aspecto jurídico sobre o princípio da significância. Aí eu sou orientador dela, né? Foi semestre passado. Aí eu fico fazendo minhas observações no trabalho dela. Aí olha como é que ela começa, ó. Justificativa. É falando por que é importante ela escolher aquele tema que ela escolheu. Ao final da justificativa, ela apresentou 3 perguntas que ela quer responder na pesquisa dela. Depois que ela faz 3 perguntas, aí ela tem uma parte que ela vai ter que falar das hipóteses. Hipóteses dela são as respostas que ela acha hoje que são as respostas das perguntas dela. Então, ela vai trabalhar, ela vai pesquisar e construir uma monografia para confirmar ou para refutar essa hipótese. Eu, na minha tese, eu tinha uma hipótese de que o ECAD ele não deveria existir, deveria ter outra forma do direito autoral ser arrecadado. Porque quem arrecada o direito autoral da música é o ECAD. Então, se está tocando música num barzinho, ou você vai para um evento, o ECAD vai lá cobrar o direito autoral para o músico. Só que tem muita polêmica no ECAD. E eu, na minha tese, e a tese é de doutoramento, na tese eu acreditei que o ECAD não deveria existir. Pesquisei em todo canto do mundo, todo canto não, principalmente na França e nos Estados Unidos, que esses são berços de sistemas de direito autoral diferente, e eu cheguei à conclusão que eu não podia confirmar a minha tese, a minha hipótese, que na verdade o ECAD ele realmente deveria existir, mas de outra forma. Ele era um mal necessário. Então o que eu estou falando para vocês é que quando você vai fazer um trabalho científico, e todos vocês você vai criar questionamentos
que você queira pesquisar para responder, questionamentos científicos. E você vai criar hipóteses para testar essas hipóteses. Aí tem várias formas de você testar essas hipóteses, que você deve estar aprendendo em metodologia. Então é assim que funciona a ciência. A ciência funciona, ela cria uma hipótese e vai testar essa hipótese. Testando essa hipótese, ela pode confirmar massa ou ela pode não confirmar. Então, ela testa de novo. E isso vale seja para o direito, seja para a saúde, seja para as exatas, seja para, enfim, para a tecnologia, né, que entre as exatas. Então, é assim que funciona a ciência. A ciência cria uma hipótese e vai testar. Cria uma hipótese e vai testar. Então, por exemplo, a gente tem aí aqui no Brasil, né, 4 vacinas, né? Que é a Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac e a Johnson. Qualquer uma que você tiver a oportunidade de tomar, tome. É boa, todas são boas, só funcionam de maneira diferente. Turma, se você for estudar o funcionamento de cada uma funciona de maneira diferente. Então a Pfizer, eu vou jogar aqui, tá, turma? A Pfizer, ela faz com que teu RNA, ele produza outros RNAs para combater a vacina. Aí a Coronavac, por exemplo, ela coloca o vírus morto dentro do teu corpo, o vírus inativo, para que teu corpo entenda aquele vírus e crie mecanismos de defesa. Se você pensar, cada uma das vacinas funciona de maneira diferente. Todas são eficazes. Então tome qualquer uma. Mas cada uma funciona de maneira diferente. De maneira que a ciência, ela criou a tese. A vacina eficaz contra a Covid é a que faz o corpo produzir RNA. Aí ela vai testar. Tanto é que a gente esperou, né, durante quase um ano aí, porque a pandemia começou em março e as vacinas ficaram prontas mais ou menos em dezembro, né? A gente esperou aí quase um ano para a ciência testar. Então esse ano que a gente esperou foi a ciência, através de métodos científicos, testando até que comprovou a eficácia da Pfizer, comprovou a eficácia da Coronavac, comprovou a eficácia da AstraZeneca e da Janssen, e por aí vai. E tem outras vacinas também. E cada vacina foi um cientista que disse, olha, eu acho que a eficácia maior vai ser dessa forma. E aí eles foram testados, passaram um ano testando, passaram por todas as aprovações que eram necessárias e criaram a vacina. Ou seja, essa é a forma que a ciência funciona. Professor, beleza, a ciência funciona dessa forma, eu estou aprendendo isso em metodologia, eu tenho que saber isso, né? Você tem que saber isso, porque você agora é um cientista. Mas e afinal, como é que a filosofia funciona? Turma, a filosofia, ela, na verdade, ela perturba as demais ciências. A ideia da filosofia é questionar os chamados obstáculos epistemológicos das demais ciências. Então, a filosofia, ela questiona o fundamento, o conceito, os pressupostos das demais ciências. A filosofia, então, ela é chata com as demais ciências, ela questiona as demais ciências, mas sempre no intuito de fazer aquela ciência melhorar. Por exemplo, para vocês estarem aqui, todos vocês viram uma disciplina chamada geometria, né, que vem aí da matemática. A geometria é a ciência que estuda o quê, pessoal? O espaço, né? Então, ela estuda, existe, por exemplo, a geometria espacial, ela estuda a distância entre 2 pontos, ela estuda também a distância entre 3 pontos e por aí vai. A filosofia diz, beleza, ou geometria, tu estuda espaço, tu sabe tudo, que legal, mas vem cá, o que é espaço? Porque se uma ciência não conseguir delimitar o que é que ela estuda, a cientificidade dessa ciência fica muito questionada. É como o direito. Vocês, pessoal, estão na disciplina de introdução à ciência do direito e o professor, se já não entrou nessa discussão, ele vai entrar se direito é ciência ou não. E um dos grandes obstáculos epistemológicos para o direito ser considerado ciência é a falta de delimitação do nosso objeto. O que é que o direito estuda, turma? O que é que o direito estuda? O direito estuda as normas? Estuda, mas não só as normas. O direito estuda a sociedade? Mas a gente não estuda toda a sociedade, nem todos os aspectos. Então, como não existe ainda um conceito completo do que seria direito, como o conceito de direito, o que vocês estão aprendendo, já aprenderam aí na faculdade, nenhum deles consegue traduzir exatamente o que é direito, o conceito ou ele fala de mais ou ele fala de menos. A gente não tem um conceito bem delimitado do que é direito.
tem muita gente que questiona se direito é ciência ou não. E muito disso vem por conta da filosofia que fica questionando os pressupostos das demais ciências para ajudar as demais ciências a evoluir. Então, para resumir, ciência, né, ela cria uma hipótese e vai testar. Esse é o método de funcionar da ciência, resumidamente falando. Então, levanta uma hipótese e vai testar. As hipóteses da minha aluna foram essas, e ela vai testando. Até que no final, na conclusão do trabalho dela, ela vai dizer se ela confirma ou se ela rejeita qualquer dessas hipóteses. Já a turma, a filosofia, que é uma ciência, mas ela trabalha de maneira diferente das ciências, a filosofia, ela não cria hipótese e vai testar, ela não faz isso. Ela pega as hipóteses das outras ciências e vai questionar. Ela vê o modo de funcionar, o conceito, a delimitação daquela ciência e vai questionar. Então, ela perturba as demais ciências no intuito de fazer essas ciências evoluírem. Tá dando para entender, pessoal, a diferença? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, tranquilo? Então a gente já viu, ó, filosofia, já vimos mito, já vimos ciência. Tudo bem? A gente vai ver agora senso comum. Deixa eu parar de apresentar. A gente vai ver agora senso comum e vai ver conhecimento religioso. E aí na aula de hoje, a gente consegue ver os 5 conhecimentos. É bom que eu consiga avançar um pouquinho ainda. Então, a gente já viu mito, já viu ciência, já viu filosofia, agora a gente vai ver senso comum. Turma, o senso comum é um conhecimento que vocês também estão vendo em metodologia, essa parte, é um conhecimento que é aceito por todo mundo. Só que é um conhecimento que não é testado cientificamente. Então a gente tem 1 milhão de sensos comuns, coisas que você, todo dia a gente acorda e acredita naquilo, mas que a ciência ainda não testou. A ciência ainda não testou. Enquanto a ciência não testar, é um senso comum. É o chamado conhecimento vulgar, conhecimento popular. Se você ouvir falar conhecimento popular, senso comum ou conhecimento vulgar, é a mesma coisa. Ô Alice, sai do celular, mulher. Se você sair, tá vendo como a câmera ligada é boa? Aí, turma, se você. Aí agora a Alice ela vai ficar assim, ela vai estar debaixo do teclado. Aí vai ficar assim. Besteira, Alice, tá certo, eu vou estar vendo. Aí, turma, o que acontece? O senso comum, conhecimento vulgar ou popular são sinônimos. É todo aquele conhecimento que a sociedade, ou boa parte da sociedade, acredita, mas que a ciência não testou. Se a ciência testou, deixa de ser conhecimento comum e vira conhecimento científico. Mas enquanto a ciência não testar e confirmar, é só senso comum mesmo. Me ajudem, turma, eu já falei muito. Eu quero saber quais são os sensos comuns aí que vocês, ou vocês acreditam, ou vocês acham que as galera acredita. Tem 1 milhão. Vamos lá, não quero mais falar não. Me ajude aí. Direito a uma ciência dialogada, preciso que vocês falem. Pode ligar o microfone e falar. Bora, galera. Vou começar, tá? Então, o comer formiga faz bem para a vista. Isso é um senso comum, turma? Sim ou não? Por quê? Porque boa parte da sociedade acredita que comer formiga faz bem para a vista, e aí isso, ainda a ciência se testou isso, ela não confirmou, então não vale como conhecimento científico. Quem mais? Me diz algum. Nossa Senhora. Vai, Thiago, manda abraço, meu amigo, bom dia. Oi, bom dia. Eu já ouvi falar, professor, daquela de regra dos 5 segundos, acho que é isso. Se a comida cair, você tem 5 segundos para juntar e comer sem nenhum problema. Esse eu sei que é besteira, porque só da comida encostar no chão, ela já milhares de germes já conseguiram entrar, então isso aí eu sei que é besteira, mas eu Mas é acho um que ninguém senso morreu. comum. Porque eu acho que ninguém morreu ainda, né, por causa disso. Thiago, eu conheço essa como regra dos 3 segundos, é a regra dos 5 mesmo, né? Caiu, pegou, não tem problema, pode comer. É senso comum, É, perfeito. Perfeito. O que mais, turma? Alguém já ouviu falar? A gente teve o quê? Qual foi o dia que o Aldenor se vacinou? Foi quando, Aldenor? Foi na sexta-feira 13. Eita, aí sexta-feira 13, é senso comum que é o quê?
O dia do azar, do terror. Para alguns Não o é dia do nada azar, não, é meu aniversário. para outros o dia da sorte. Aí que diz, aí que diz, foi mal aí. Aí que diz que passar por baixo de escada dá azar. Isso é senso comum? Isso é senso comum, galera. Então, minha mãe, por exemplo, ela não bota a bolsa no chão, porque ela diz que bolsa no chão não traz dinheiro. Isso é senso comum. Já ouviram falar nisso? Comer manga e leite, você morre. Isso é senso comum. Tomar banho de Aqui. piscina de almoçar, que dá paralisia na cara. Chinela virada para baixo, boa, Rafael. A mãe morre, né? É assim que tu conhece, Rafael, esse senso comum? Chinela virada. Até hoje tenho medo de chinela virada. Um aluno do semestre passado disse que, que ele deixou da chinela virada. A mãe veio e deu um murro nele. E começou a gritar: Tu quer que eu morra? Tu quer que eu morra? Oh, ai, Jesus, eu como aí. Chinela virar para baixo. Até hoje eu tenho medo de chinela virada, a pobre da Lorena, não. Aí a Yasmin. Então, turma, senso comum, aí tem 1 milhão de senso comum. Professor, A a gente... gente levantou a mão. Desculpa, não ouvi. Não tá aparecendo pra mim, não. Se alguém quiser falar, pode falar. Vou ficar calado. Não, mas já falaram, e falasse da chinela, que deixar virada, né? O que você fala da mãe. Aí alguém já falou. João. Tem outro, não, Aline? É só o que tem, pessoal. Senso comum. Aquele. Professor. Pode falar, não. Tem mais um senso comum, que é brasileiro gosta de samba, churrasco e futebol. Outro senso comum. A ciência testou para saber se realmente o brasileiro gosta de samba, churrasco e futebol? Não. Enquanto a ciência não confirmar, é senso comum. Então, o senso comum é todo aquele conhecimento que a gente acredita e que a ciência ainda não confirmou. Isso é senso comum. Quer falar, Thiago? Senso comum e bom senso são a mesma coisa? Cara, pode coincidir, pode não coincidir, mas isso vai depender muito da área que a gente está falando, né? Referência a quê? Porque geralmente o senso comum é o que todo mundo acredita, sem pensar nada. O bom senso ele diz respeito, né, às decisões que você toma. Então eles podem coincidir ou não, não necessariamente a mesma coisa, tá? Mas isso vai depender da ciência que está estudando o que você está perguntando. Para a gente, o que é interessante você saber diferenciar? Conhecimento filosófico, científico, mitológico, senso comum e conhecimento religioso. Tranquilo? Beleza? Massa. Aí, turma, aí a Luísa, entrar em algum lugar com o pé direito para dar sorte. Ou até, Luísa, né, acordar com o pé direito, né? Às vezes a gente acorda com o pé esquerdo, aí diz, vixe, Maria, meu dia vai ser ruim. Isso é senso comum. E aí, para a gente fechar a turma, e não fechar a aula, né, fechar essa parte dos conhecimentos, a gente tem ainda o conhecimento religioso, né? O conhecimento religioso, ele se diferencia bastante do conhecimento filosófico, porque o conhecimento religioso, ele geralmente parte de um livro sagrado, que pode ser a Torá para os judeus, a Bíblia para os cristãos, pode ser o Alcorão para os muçulmanos, que são as 3 principais religiões monoteístas, né? Então, ela parte de um livro sagrado e, assim como os mitos, a religião ela não se preocupa com contradições, ela não se preocupa em explicar tudo racionalmente. Tanto é que a gente vai voltar a essa discussão quando a gente for falar de filosofia medieval. A gente, né, que vive num país católico ou que vive num país cristão, para ser maior, a gente que vive num país cristão, a gente sempre ouviu falar da Santíssima Trindade. Mas algum de vocês consegue me explicar racionalmente a Santíssima Trindade? Algum de vocês consegue explicar racionalmente como é que algo ou alguém é Pai, é Filho e é Espírito Santo ao mesmo tempo? Eu não vou nem esperar vocês responderem, porque essa é uma pergunta que vem até hoje e ninguém consegue responder. Como é que 3 pessoas são um ao mesmo tempo? E aí o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino vai dizer, tenha fé aí para entender, porque é assim mesmo. Porque são coisas de Deus, são maiores que nós. Então o conhecimento religioso, como o Henrique está bem trazendo, ele é dogmático. Ele cria dogmas, os dogmas cristãos, e acredita naquele dogma piamente, acredita naquele dogma, é verdade. Não, mas a ciência não provou. Não importa a ciência. O que importa é o que o Deus que é maior diz.
Talvez a grande dificuldade do aluno seja diferenciar, né, o conhecimento religioso do conhecimento mitológico. A grande diferença, a principal diferença entre esses conhecimentos é a crença, né? Hoje a gente não tem tanta crença nos mitos, mas a boa parte da população mundial tem crença nos conhecimentos religiosos. Então, se você perguntar para um cristão, ele vai acreditar em Jesus Cristo. Se você perguntar para um muçulmano, ele vai acreditar em Alá. Se você perguntar para um judeu, ele acredita, né? Ele vai ainda esperar o Messias dele, mas eles têm o Deus deles, né? Então, ou seja, a grande questão são esses dogmas que a gente tem que aceitar, né, do conhecimento religioso, mesmo sem questionar. Então, quando o padre fala, uma história super contraditória, né, que tem na Bíblia, uma história que não se explica com a razão, aí o padre conclui dizendo assim: eis o mistério da fé. Estou mentindo? Exatamente por quê? Porque ele provavelmente contou uma história que não se consegue explicar com a razão. Como é que Jesus Cristo ele ressuscitou? A gente não explica com razão. Se não explica com razão, não dá para ser nem filosofia e nem ciência, porque ciência e filosofia só aceitam conhecimentos racionais. Então o padre ele diz: olha, Jesus Cristo ressuscitou, o corpo de Jesus Cristo saiu da pedra, Jesus Cristo fez um milagre de transformar água em vinho. Aí ele fala, como é algo que a gente não consegue entender com a razão, ele conclui: eis os mistérios da fé. E ali, um sem número de pessoas têm crença naquele conhecimento que é o conhecimento religioso. Já o conhecimento mitológico, se eu for perguntar aqui, quem acredita em Zeus? De verdade? Ninguém vai acreditar. Quem acredita em Poseidon? De verdade? Ninguém vai acreditar. Então, a crença diferencia muito os mitos da religião. Tudo bem, pessoal? Até aí, vencemos essa parte. Beleza? Ó, coisa boa. Deixa eu voltar a compartilhar, só para vocês verem o que é que está faltando a gente terminar aqui para ver da unidade 1. Só um minuto. Show. Então, ó, tá aqui o nosso plano de ensino. A gente venceu essa parte, né? Reflexões sobre métodos científicos e filosóficos como modos operantes dos saberes, ou seja, como modos operacionais, como forma de funcionar dos saberes humanos. Então, todos esses conhecimentos, eles são importantes para a gente. Os 5 tipos de conhecimentos são importantes e têm que ser respeitados. A gente vai conversar sobre as razões históricas do surgimento da Grécia na filosofia, a gente já está falando sobre isso, né? E pioneiros eu vou falar na unidade 2. Para a gente concluir, turma, existe esse slide aqui, onde ele aprofunda um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre a filosofia. Aqui ele fala dos períodos da filosofia grega e ele traz aqui os 4 períodos da antiguidade. Eu vou falar muito desses 4 períodos na unidade 2. Então, a filosofia, assim como a história do mundo, é dividida em 4 períodos. O primeiro período é a filosofia da antiguidade. Então, quando você começou a estudar história, o professor não falava da história da antiguidade? Pois é, existe a filosofia da antiguidade, que é dividida em 4 subperíodos, que é o pré-socrático, ou cosmológico, o socrático, ou antropológico, o pós-socrático. O que é o pré-socrático? A gente vê, eu chamo muito mais de período pós-socrático, eu chamo muito mais de período sistemático, que é o período de Aristóteles, a gente vai ver, e o helenístico ou greco-romano. Então, essa parte aqui, não precisa se preocupar agora, porque a gente vai ver bem na unidade 2. E aí, o surgimento da filosofia, né? Aqui vai resumir muito do que a gente já falou. Então, os pensadores gregos, eles fizeram surgir a filosofia porque eles aprenderam que a verdade do mundo e dos humanos não é algo secreto e misterioso, que essa verdade ela pode ser conhecida por todos através de operações mentais de raciocínio. Por quê, turma? Tem um aluno no CD que ele tem uma paixão assim, incrível para a matemática, né? E várias vezes eu já falei no CD, e estou falando agora para vocês, que principalmente os filósofos antigos, Tales, Pitágoras, Sócrates, Anaximandro, Anaxímenes, todos os filósofos antigos, eles tinham uma boa relação com a matemática. E o matemático, pessoal, a matemática, a ciência mor, né, das exatas, ela é preto no branco. A matemática explica tudo com muita lógica. Tanto é que a matéria lógica, o raciocínio lógico, vocês viram em matemática. Então, o filósofo,
ele, como tinha essa paixão pela matemática, ele trouxe da matemática também, né, esse raciocínio lógico para explicar as coisas do mundo. E lá na Grécia, turma, a filosofia ela surgiu na Grécia, primeiro porque os gregos, eles vivem no continente europeu, onde as estações são muito bem definidas. Então, se você pensar, a cada 3 meses, ou melhor, a cada 4 meses, o tempo mudava para eles. Então, eles tinham o verão, aí depois chegava o outono, depois chegava o inverno, aí vinha a primavera. Aí, de repente, voltava tudo de novo. Então, se está muito frio, e depois de um tempo vai estar frio de novo, eles começaram a calcular de quanto tempo esse frio volta. E passaram a perceber que a natureza, ela funciona de maneira lógica. A cada 4 meses, eles sentem aquela mesma coisa. Eles passaram a ver que é possível explicar as questões da natureza, e lembram que os primeiros filósofos eram chamados de... os primeiros filósofos, eles eram chamados de filósofos da natureza, ou físicos. Eles passaram a perceber que a natureza ela tinha um ciclo, tinha uma lógica, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre, que os animais a mesma coisa, que o tempo ia mudar. Então eles passaram, ao invés de estar explicando as flores por uma deusa, não, as flores elas seguem um ciclo lógico da natureza, e eles passaram a entender que ciclo lógico é este, quanto tempo eles acontecem. Então eles passaram a perceber que a verdade do mundo e dos seres humanos não é algo secreto e misterioso que só pertencia aos deuses, como os mitos traziam. Eles passaram a perceber que a verdade eles podem ser conhecidos por todos, por todo meio das operações mentais, né, de raciocínio. Então, através da lógica é possível explicar o mundo. E eles também passaram a perceber que eles se comunicam. Então, outro motivo que a filosofia surgiu na Grécia. E para me comunicar com vocês, para vocês se comunicar comigo, para eles se comunicarem um com o outro, era necessário a linguagem. E a linguagem, pessoal, ela é uma concatenação de ideias. Então, tudo que eu estou falando aqui, ou boa parte do que eu estou falando aqui, talvez esteja fazendo sentido na sua cabeça, exatamente porque eu estou formulando frases através de uma concatenação lógica de palavras, estou falando para você, você está recebendo essa mensagem e está processando dentro do seu cérebro. Então, eles passaram a perceber que a gente raciocina o tempo todo, que essa concatenação lógica de ideias é o tempo todo, de maneira que a linguagem, ela respeita as exigências do pensamento, de ser lógico. E conhecimentos verdadeiros, eles podem ser transmitidos e ensinados a todos. Tanto é que o que eu estou falando, eu aprendi, que foi, e que quem me ensinou, aprendeu. E assim vai até chegar onde eles estavam. Então, por que a filosofia surgiu na Grécia? Porque eles perceberam que a natureza é cíclica, porque eles perceberam e obedece uma lógica, porque eles perceberam que a linguagem obedece uma lógica. Os gregos eram extremamente viajantes. Eles moram, né, num continente todo recortado. A Grécia é um dos países mais lindos do mundo. Tem Mykonos, Santorini, depois coloquem essas praias. Linda, 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 linda. Ó, Mykonos. A gente vê aqui, ó. Olha essas praias aqui, pessoal. Olha isso aqui, que coisa linda. Enfim, a Grécia é um dos países mais lindos do mundo. E a Grécia é toda recortada. De maneira que isso facilitava demais, ó. Esse é o continente grego, ó. Isso é a Grécia. Que é a Grécia Antiga. Tudo isso aqui é a Grécia Antiga. É aqui. Então ele é todo recortado. E ele sai do mar Egeu. De maneira que eles, essa facilidade que eles tinham com a água, fazia com que eles fossem grandes viajantes. Eles viajavam, iam para a Ásia, bebiam um pouco da cultura da Ásia. Tanto é que tem gente que diz que os mitos, os gregos roubaram dos asiáticos e transformaram. Mas os mitos asiáticos são muito de monstros. Os mitos asiáticos são muito de dragões, de demônios, demônios do bem, demônios do mal. Já os mitos gregos é muito mais de deuses, né? Deuses em formas humanas. Então, os gregos eles eram viajantes, e o fato deles aprenderem que o mundo era maior do que o que eles acreditavam, o fato deles verem conhecimentos de outros povos, trazerem conhecimentos de outros povos, isso também facilitou a filosofia.
E aí, para viajar, eles precisaram criar o calendário. Perceberam que tudo na vida é cíclico. Inclusive, então, se tudo é cíclico, se de 4 em 4 meses vai estar frio aqui, dá para eu criar o calendário. Aí eles criaram o calendário. Eles criaram o calendário e passaram a ver, né, que tudo dava para ser explicado por meio da lógica da razão. E assim eles foram fazendo. Assim como eles criaram a moeda. Pessoal, já imaginou quando você vai pagar algo, você vai comprar um celular e vai pagar a cédula. Você tem que raciocinar se vale a pena a tanto de cédula por aquele celular, ou vice-versa, né? A pessoa que está te vendendo vai raciocinar se vale a pena aquela cédula toda por aquele celular, por aquelas cédulas. Então, o fato deles terem criado a moeda, terem criado a escrita, terem criado o calendário, de ter percebido que a natureza é cíclica, de ter percebido que a natureza pode ser explicada racionalmente, tudo isso foram fatores que a ciência coloca que fizeram o surgimento da filosofia acontecer na Grécia. Tá tudo bem, pessoal? Tudo bem, né? Show. Acho que vocês estão morrendo de sono, só pode. Porque no CD eu não consigo nem dar aula, porque, assim, né, eu dou muita aula, graças a Deus. A aula é diferente, porque o povo fala, acho massa. E o Thiago, que é o que mais fala que tá calado, me ajude aí, Thiago. Porque, galera, aula que o aluno não fala, e principalmente aula de filosofia, que a gente já conversou, filosofia, ela é dialogada. Ave Maria, não funciona muito, não. Vamos para frente. Então, turma, quais são as características da filosofia, né? Filosofia, então, ela surgiu na Grécia pela invenção do calendário, pela invenção do dinheiro, pela invenção da escrita, porque eles perceberam que a natureza, ela tem uma lógica, ela segue um ciclo, porque eles perceberam que para falar, para se comunicar, precisa usar razão, então eles resolveram, vamos usar razão para tudo agora. Então, as características da filosofia é que a filosofia, ela tende à racionalidade, ela tende a explicar tudo por meio do raciocínio, da concatenação lógica de ideias. A filosofia, ela recusa explicações pré-estabelecidas dos mitos. Então, vem alguém, eu quero te explicar o fogo através do mito de Prometeu. Não tem o menor sentido essa sua explicação aí do fogo através de Prometeu. De maneira que não vou aceitar essa explicação. A filosofia, ela tende à argumentação. Olha os filósofos que vocês mais conhecem. Os filósofos que vocês mais conhecem, eles foram grandes oradores. Olha Sócrates, olha Platão, olha Aristóteles. Tem um sofista, que todo mundo adora usar a frase dele, que é Protágoras. Protágoras, a gente já falou dos sofistas, né? Os sofistas, eles são dos filósofos mais conhecidos. Na época, eles não eram considerados filósofos, mas Protágoras, ele foi o sofista, um dos sofistas mais conhecidos, para não dizer o mais conhecido. Aí Protágoras, ele tem uma frase que eu sempre digo, né? Eu às vezes vejo a menina ou o menino se biscoitando, né? Exibindo o corpo, e aí coloca assim, um homem à medida de todas as coisas. Então essa frase, né, que a humanidade tanto gosta de usar, e que é uma frase tão linda, um homem à medida de todas as coisas, dá uma valorização ao ser humano fora do comum. De maneira que o homem, tudo depende do homem. Então, se um evento é bom ou é ruim, depende do homem. Se tudo depende de você, do seu ponto de vista. Então, o Protágoras, que foi um sofista, ele foi um grande orador. Não é à toa que os sofistas ensinavam a arte da retórica, da oratória. Então, os sofistas, eles vêm sofistas, os filósofos, tendendo a explicar tudo por meio da razão, tendência à racionalidade, recusando as explicações pré-estabelecidas dos mitos e argumentando. Então, toda hora, se você assiste os filmes, por exemplo, que fala de Sócrates, e tem um filme que é bem de 2 horas sobre Sócrates, eu super recomendo que você veja, tem no YouTube. Bianquinha, pega esse filme e bota aí para eles colocarem, para eles aí. É um filme italiano falando